professor, ele deixa de mão aquela criança porque ele entende que aquela criança tem um professor particular para ela. E ele não precisa fazer parte do processo de ensino de aprendizagem daquela criança, porque aquela ali tá garantida, já tem um professor ali particular para ela. E essa é uma visão extremamente errônea, porque o AT, ele está ali para contribuir com o professor, para fazer aquilo que muitas vezes o professor não consegue sozinho, seja por falta de tempo, ou seja até mesmo, e muitas vezes acontece, por falta de conhecimento. Isso é muito comum, então a pessoa não sabe o que fazer e ela acaba muitas vezes não fazendo nada, seja por desconhecimento ou seja porque ela fica extremamente acomodada diante da situação de já ter alguém ali para fazer tudo. Só que, por mais que a pessoa ela não tenha esse conhecimento, o professor não tenha esse conhecimento e a criança tenha um AT que tenha, ele pode aprender com o AT, ele pode observar o que o AT faz, ele pode tirar determinados momentos do dia dele para estar mais próximo da criança e ser o professor de fato da criança. Então, muitas vezes, os professores não fazem nem um vínculo. E a criança com autismo tem um vínculo apenas com o AT, mas não desenvolveu um vínculo com o professor. Nesse caso, aí a culpa é inteiramente do professor, porque o professor que é o adulto da relação, não a criança com autismo que é obrigada a gostar do professor ou a procurá-lo. Tem que ser o contrário. Por quê? Porque o professor que é o adulto da relação é o professor que é o professor regente da sala de aula e deve ser um ser ativo no processo de aprendizagem da criança. É muito importante que o AT, ele ensine para a criança que o professor de sala é o fulano. É importante que ele mostre, olha fulano, olha o que a professora tá falando. O que a professora pediu, se ele pede alguma coisa? Pergunta a professora se pode. Você já perguntou à professora tal coisa que o AT dê ajuda para que a criança entenda quem é o professor. Agora, se também o professor ajuda nós, né, professor? Ajuda nós aí, hashtag ajuda nós. Por quê? Porque muitas vezes o AT tenta fazer isso, mas o professor não responde, ignora a criança, não dá muita moral, não dá muita bola, também não faz questão de fazer parte do processo de aprendizagem da criança. Então, hashtag professor ajuda nós, porque você também tem que nos ajudar nesse processo.